Show. Então agora chegou a hora da gente implementar o comportamento de barra de navegação, que é esse comportamento de expansão, né? Porque a gente tem aqui então os ícones, tem as descrições e agora chegou a hora da gente implementar essa questão. Como que a gente pode fazer isso no React e como que a gente pode transferir esses states para o CSS para que a gente possa modificar esse atributo aqui, ó, o atributo de largura, beleza? E como que a gente pode fazer essa integração? É o que a gente vai fazer agora. Então, primeiro de tudo, a gente precisa definir, ok, um state para que quando esse botão sofra um clique, ele altere esse state, esse valor de estado, beleza? Então a gente vai importar aqui primeiro o use state do React, beleza? E a gente vai fazer aqui uma declaração de uma constante do próprio state, que vai ser assim, ó, const menu open e o set menu open. Ele vai ser um use state e o valor inicial dele vai ser o valor false. Esse valor aqui, ele vai estar aqui dentro dessa constante menu open. Fechou? Agora, a próxima coisa que a gente precisa fazer é definir uma função que vai manipular esse state, que vai ser a função que eu vou colocar aqui no evento onClick do botão. Então eu vou colocar aqui onClick, beleza? E esse onClick precisa invocar uma função. Vai ser essa função aqui, ó, function, e você pode definir aqui como function ou pode atribuir aqui para uma constante. Pode fazer da forma que você quiser, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, const handle toggle menu, que é igual a uma função, é um arrow function, e o handle toggle menu, ele vai ser chamado aqui, ó, no evento onClick. E o que a gente vai colocar aqui? A gente simplesmente vai chamar o set menu open, beleza? Invertendo o valor de menu open. Esse operador aqui de exclamação, ele serve para valores booleanos e ele faz a inversão do valor atual. Então o set menu open vai receber o valor de menu open do próprio state invertido. Se ele era false, passa a ser true, e se era true, passa a ser false. Ok? Então veja que eu já tenho esse comportamento e eu tenho aqui então essa possibilidade alterando esse comportamento, beleza? Só que nada está acontecendo. Por quê? Porque ele está modificando o valor desse state, só que isso não está sendo comunicado para o meu estilo, ou seja, eu não estou passando esse state aqui para o meu estilo e ele não está alterando então o valor de width, beleza? O valor de largura vão ser 2. Ora vai ser 16, ora vai ser 7. Então eu vou colocar 16 aqui para você sacar como que vai ficar a largura. Olha só, ele vai ficar essa largura, só que ele não está sendo alterado. Agora, se eu mudo para 7, ele fica desse jeito. Então, para que ele tenha esse comportamento aqui, eu preciso passar esse valor de state para o container e o container vai decidir o que ele vai fazer com isso. Então, ele vai fazer essa lógica if aqui dentro da largura, beleza? Então essa é uma das mágicas que a gente consegue fazer utilizando Styled Component. Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer aqui com o container? Eu preciso passar um atributo para esse container. E veja que esse container aqui, esse elemento, é um Styled Components. Então, eu tenho que ter a possibilidade aqui com Styled Components de agora receber props, receber propriedades e fazer alguma coisa com isso, beleza? Por quê? Porque se fosse num componente React normal, daria para fazer. Então ele também traz essa possibilidade da gente enviar propriedades para ele. E a propriedade que eu vou criar aqui é isMenu open. Veja que essa propriedade ainda não existe, portanto ela vai dar um erro, tá? Então eu vou passar aqui, ó, isMenu open. E a principal diferença que você vai sentir de trabalhar com projetos JavaScript e TypeScript é que as coisas no TypeScript precisam ser definidas. Então, essas propriedades aqui precisam estar descritas na declaração
do componente, beleza? Então veja que ele está falando aqui, ó, que ele não encontrou essa propriedade aqui no container. E tudo bem, por quê? Porque a gente vai incluir essa propriedade agora. E como que a gente inclui essa propriedade? Como a gente faz a definição disso aqui para o Styled Component? Não é dessa forma para todos os componentes React, beleza? A gente está falando aqui de Styled Component. Então a gente vai colocar aqui, ó, interface container props. Então estou definindo uma interface aqui e aqui eu vou colocar um parâmetro. Olha só, isMenu open, que é do tipo boolean. Inclusive, essa declaração de interface e as suas propriedades, interface, só para resumir aqui bem rápido, e depois você tem um conteúdo mais didático sobre isso aqui mesmo na plataforma, sobre TypeScript. Só para falar rapidamente, a interface é como se fosse um contrato em que eu defino tudo que vai ter e quais são os tipos de tudo que vão ter ali dentro, beleza? Ali dentro da onde? Pode ser da sua classe, pode ser do seu componente, pode ser da sua função. Então, no nosso caso aqui, a gente vai ter uma propriedade chamada isMenuOpen, que ela vai ser do tipo booleano. E onde que eu coloco aqui? Eu vou colocar na declaração do aside, então vou passar um generics aqui e vou passar essa propriedade container props. Veja que automaticamente quando eu faço isso, ele passa a aceitar essa propriedade, beleza? Se a gente voltar aqui à execução, o seu projeto está funcionando normal, só que ainda ele não está fazendo a distinção desse comportamento. Por quê? Porque eu não estou colocando aqui nada dentro dessa lógica, beleza? Então a gente vai construir agora, e deixa eu só fazer esse comentário aqui, dentro do CSS, tudo bem, ele vai ficar expandido aqui, não é o caso. A gente vai fazer agora uma lógica if dentro do Styled Components. Como que a gente faz uma lógica if aqui? A gente vai colocar assim, ó. Primeiro, que a gente vai chamar o dólar chaves, por quê? Porque esse dólar chaves informa para o Styled Components que aqui a gente vai colocar um JavaScript ou um TypeScript, que é como se fosse uma marcação JSX que a gente utiliza aqui, ó. A gente não utiliza uma marcação JSX, é como se fosse, beleza? Aqui a gente vai colocar uma função, que essa função ela vai ser chamada, beleza? Então, o seguinte, como que ela vai ser chamada? Isso aqui vai ser uma função, beleza? Como você está vendo, vai ser um arrow function, em que eu vou receber aqui, olha só, um parâmetro, beleza? Aqui eu vou receber, ó, props. E em vez da gente utilizar props aqui, eu vou fazer a desconstrução desse props e já vou colocar aqui, ó, isMenu open, beleza? Dessa forma, eu vou receber essa propriedade, beleza? Já dentro dessa função. E o que eu vou fazer com essa propriedade? Eu vou fazer um if aninhado, beleza? Eu vou colocar aqui, olha só, return isMenuOpen. Então eu consulto isMenuOpen, ele é true. Se ele for true, eu vou escrever um CSS. Como que eu retorno esse CSS? Eu coloco assim, ó, CSS e coloco aqui o meu CSS que eu quero aplicar na condição JavaScript entre classes, como eu fiz aqui, beleza? Só que esse CSS ele faz parte da especificação do Styled Component que eu tenho que importar aqui como um módulo desse arquivo. Veja que agora ele já até parou de dar erro, beleza? E eu vou colocar então aqui qual é o meu CSS quando o menu está open. Quando o menu está open, essa propriedade passa a ser um id de 16.3 rem, beleza? E também, como ele é um if aninhado, eu preciso colocar aqui o else desse if aninhado. Então, quando ele está como false, eu vou escrever aqui um CSS que ele vai retornar então aqui um id de 7.75. Legal? E dessa forma, o que eu tenho? Eu tenho esse comportamento que é o botão de clique. Tá vendo? Ele aumenta e ele fecha, beleza? Só que, como você bem já sabe, um arrow function, quando eu tenho apenas um return, eu posso remover a chave e remover o return. Então, eu vou remover essa chave aqui e essa outra chave ficou sobrando. Portanto, eu tenho aqui um arrow function que executa apenas uma linha de código, que é a própria linha do if aninhado. Veja que nada mudou,
ficou tudo certo. Só que para que eu tenha esse comportamento de animação, o que a gente precisa fazer dentro do CSS? Aqui no meu CSS do aside, né, que é o meu container, eu preciso colocar aqui uma linha. Eu preciso colocar uma linha em que eu vou falar que a minha transição, daí isso aqui já é CSS, a minha transição de largura, ela vai demorar 0,3 segundos, ou seja, ela não aplica isso instantaneamente, ela faz uma espécie de animação que ela vai variando esse valor em função do tempo. E quanto tempo ele vai demorar? 300 milissegundos, 0,3 segundo, em que a gente vai ter aqui então esse comportamento de fluidez, beleza? Então veja então, muito bom. Veja que eu tenho esse comportamento agora aqui, olha só, de fluidez. Tenho aqui os meus ícones que agora eles respondem como se fosse um hyperlink. Claro que eles não estão levando a tela para lugar algum, porque agora eu vou começar a implementar a tela principal, que é de escolha de burger, depois de pizza, depois de refrigerante, depois de sobremesa, que obviamente você já sabe, vai ficar para as próximas aulas. Então, não perca aqui os próximos episódios do nosso projetinho.